Eu só queria entregar um lanche. Era mais uma daquelas corridas simples, de fim de noite, onde o pedido chega no aplicativo, você aceita, entrega e pronto. Mas o que eu não sabia é que aquela seria uma das entregas mais estranhas e assustadoras que eu já tinha feito em toda a minha vida. Eu já tinha passado por cada situação nesse trabalho, gente que não aparece para pegar o pedido, cachorro solto, até tentativa de assalto, mas nada, absolutamente nada se compara ao que aconteceu naquele dia. Quando eu aceitei aquela corrida, não imaginava que acabaria envolvido numa situação que me faria questionar tudo menos até onde vai o nosso papel como entregador. Parece exagero, eu sei, mas se você tivesse visto o que eu vi naquela porta, talvez você também ficasse com medo de fazer outra entrega à noite. E olha que eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Mas depois daquele dia, tudo mudou. Aquele dia tinha começado como qualquer outro, sair de casa por volta das 17 horas, como sempre faço. O tempo estava meio fechado, nublado, com aquele vento gelado que antecipa a chuva. Já era costume meu fazer umas 10, 12 entregas por noite. Nada demais, só mais um dia tentando bater a meta. Eu estava cansado, confesso, o celular vibrando sem parar, a cidade agitada, trânsito complicado. Só queria terminar logo aquela noite, voltar para casa, tomar um banho quente e deitar. Quando o aplicativo notificou a entrega, eu nem pensei duas vezes menos, aceitei no reflexo. Era uma entrega para uma região afastada, onde normalmente os motoboys evitam casas grandes, ruas pouco iluminadas, quase sempre silenciosas, mas o valor era bom, então fui. Confesso que por alguns segundos me bateu aquele pensamento de melhor não ir, mas empurrei para longe. Isso acontece às vezes, a gente sente um negócio estranho, mas segue o jogo. No caminho, enquanto eu atravessava a cidade, o céu começou a escurecer de verdade. Não era só o fim do dia. Menos parecia que o clima tinha virado junto com o meu humor. Uma sensação esquisita foi tomando conta de mim, como se algo estivesse me alertando. Mas eu não sabia o que. Chegando na rua da entrega, percebi que não era só o bairro que era estranho, era a casa. Ela ficava no final de uma rua sem saída, um pouco mais afastada das outras, sem portão visível, muros altos, poucas janelas. Tudo estava quieto demais, nem parecia que tinha alguém morando ali. E foi aí que reparei no detalhe que me deixou ainda mais desconfiado. A observação no pedido, a cliente havia escrito assim: por favor, deixar o pedido na porta, não bater. Não tocar a campainha, nada mais. Isso até poderia ser normal. Às vezes as pessoas têm bebê dormindo, ou bicho de estimação bravo, mas naquele lugar, naquele silêncio, àquela hora da noite, não parecia certo. Eu encostei a moto no canto da calçada e parei por um segundo antes de descer. Respirei fundo. Tive aquela sensação de novo, como se algo me segurasse pelos ombros e dissesse: vai embora. Mas eu fui. Com o lanche na mão, caminhei até a porta da casa. Não vi ninguém, nem barulho lá dentro, nem luz nas janelas. O único som era o barulho do vento e de uma árvore que balançava lentamente no quintal. Eu coloquei o pedido no chão, como ela pediu. Tirei uma foto com o celular para o aplicativo confirmar a entrega e virei de costas para voltar para a moto. Foi nesse momento, nesse exato segundo em que me virei, que tudo mudou. Eu vi algo que não deveria estar ali, algo que até hoje eu não consigo esquecer. Não era um vulto, nem uma alucinação, era real. Eu vi claramente, pelo reflexo do espelho da minha moto, uma criança sozinha, parada, imóvel, olhando por uma fresta da porta entreaberta. Aquela imagem me congelou. Eu nem conseguia me mexer. Tentei processar o que estava vendo. A criança parecia assustada, como se estivesse ali escondida, esperando ajuda. E foi nesse momento, quando eu olhei de novo para o pacote do lanche no chão, que percebi um papel colado discretamente do lado de dentro da sacola. Era um bilhete. Eu me aproximei lentamente, com o coração batendo no pescoço. Peguei o papel com cuidado, sentindo um arrepio subir pela espinha. A letra era corrida, parecia escrita às pressas, e dizia: se você está lendo isso, me ajude. Estou presa. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era só uma entrega, era um pedido de socorro.
E se eu simplesmente ignorasse, talvez alguém não sobrevivesse naquela casa naquela noite. Eu sou entregador há quase 3 anos, comecei nessa vida por necessidade, depois que perdi o emprego na pandemia. Antes disso, eu trabalhava numa loja de material de construção, carteira assinada, horário fixo, tudo certo. Mas aí veio a demissão, as contas acumulando, o aluguel atrasado e não teve muito o que pensar. Peguei minha moto, que era mais velha que eu, e comecei no aplicativo. No começo é difícil. Os primeiros dias são uma mistura de medo, ansiedade e pressa. Medo de ser assaltado, medo de errar o endereço, medo de não conseguir fazer dinheiro suficiente no dia. Mas depois você pega o jeito, aprende os atalhos, decora os horários das melhores regiões, sabe qual cliente vai te dar gorjeta e qual vai te olhar como se você fosse invisível. Com o tempo, esse trabalho virou minha rotina. Acordo tarde, almoço rápido, ajeito a mochila, olho o clima, vejo se a moto está com gasolina e vou pra rua. Geralmente começo às 17 horas e vou até umas 23 horas, às vezes mais. Já passei por poucas e boas. Fui perseguido por cachorro em ladeira. Já levei queda por causa de buraco mau. Sinalizado. Teve uma vez que um cara tentou me assaltar com uma faca, mas eu acelerei e escapei por pouco. Já vi de tudo. Clientes chorando, casais brigando, na hora de receber o pedido. Gente que não tem coragem de olhar no seu olho e também gente que agradece com um sorriso sincero. E vou te falar, cada dia é uma história nova. Tem noite que é só entrega em condomínio chique, gente educada e gorjeta boa. Mas tem noite que parece teste de paciência. Cliente que manda ir até o 5º andar sem elevador, chuva torrando lombo, pneu furado no meio da marginal. A gente entregador aprende a viver na linha fina entre o caos e a sobrevivência. Ninguém entende muito bem o que a gente passa, o tempo todo com pressa, desviando de carro, tentando manter o pedido quente inteiro e ainda lidar com gente que acha que está te fazendo um favor só por te pagar. Mas apesar disso tudo, eu gosto do que faço. Tenho uma certa liberdade. Você é dono do seu tempo, anda pela cidade inteira, conhece histórias. Mas mesmo tendo vivido tudo isso, eu nunca tinha passado por algo como naquela noite. Era para ser só mais uma entrega. E olha que já peguei endereço estranho, casa no meio do mato, cliente bêbado querendo conversar, até uma vez que entrei num prédio onde o porteiro me disse que aquele apartamento nem existia mais. Mas naquela noite, o que mais me assustou não foi o lugar, foi a sensação, uma sensação que começou pequena, lá no fundo do estômago, e foi crescendo conforme eu me aproximava do endereço, como se alguma coisa dentro de mim dissesse: essa entrega vai mudar a sua vida. Só que é aquilo, a gente aprende a ignorar o medo, aprende a seguir em frente. Afinal, quem vai pagar minhas contas? Se eu parar por causa de uma intuição boba, então eu fui. Mas eu não imaginava que estava a minutos de me deparar com algo que me faria questionar até que ponto nossa profissão é apenas entregar comida. Ou se às vezes somos colocados em lugares específicos na hora certa por algum motivo maior. A notificação chegou no meu celular como qualquer outra, um bip, a vibração no bolso da jaqueta e o aplicativo mostrando uma nova corrida. Olhei rápido. Restaurante conhecido, pedido simples, um combo de lanche com refrigerante, entrega na Zona Norte, bairro Jardim Marfim, distância 4,6 km. O que chamou minha atenção foi o valor, quase o dobro do normal para essa distância. Achei estranho, mas aceitei. Às vezes acontece, principalmente quando tem pouca demanda, o endereço é mais afastado. Mas o que veio depois me deixou com a pulga atrás da orelha. Assim que aceitei, o aplicativo exibiu uma observação da cliente. Um campo que geralmente vem com instruções básicas, tipo não colocar ketchup, ou interfone com cuidado, porque o cachorro late. Mas dessa vez a mensagem era curta, direta e desconfortável. Por favor, não bata. Não toque a campainha. Apenas deixe o pedido na porta. Foi só isso. Nenhuma saudação, nenhum agradecimento. Só a instrução, fria e sem contexto. Eu li de novo para ver se não estava entendendo errado. Não bater e não tocar a campainha, isso podia ser por qualquer motivo, claro. Criança dormindo, alguém doente, gente antissocial, tem de tudo.
mas a forma como aquilo foi escrito me deixou inquieto. Segui até o restaurante, que ficava no centro. Retirei o pedido, tudo normal, e voltei para a moto. Mas a sensação de incômodo já estava ali, me acompanhando como um passageiro invisível. Enquanto traçava a rota no GPS, reparei que o destino era num ponto mais isolado do bairro. A rua, chamada Rua Vicente Dourado, ficava no fim de uma pequena colina, praticamente na divisa com uma área de mata fechada. Eu já tinha feito 1 ou 2 entregas por lá, mas nunca à noite. E como se não bastasse, quando tentei olhar o endereço pelo Google Street View, a imagem estava borrada. Isso não é comum. Algumas casas pedem privacidade e bloqueiam, mas o momento em que você vê isso, já dá aquela arrepiada. Com o pedido preso na mochila, liguei a moto e fui. A essa altura, o céu já tinha fechado por completo. As nuvens carregadas escondiam qualquer estrela. A cidade, barulhenta em outras regiões, parecia adormecida naquela direção. No caminho, só encontrava ruas cada vez mais vazias. A iluminação pública era falha, com postes piscando e trechos de completa escuridão. Em determinado ponto, passei por uma pracinha deserta, onde só um senhor andava com um carrinho de feira vazio. Ele olhou para mim como se me reconhecesse, ou talvez só me confundisse com outro. Entregador? Mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. Quando finalmente cheguei na rua do destino, algo mudou dentro de mim. A Rua Vicente Dourado era estreita e sem saída. De um lado, um pequeno muro de pedras. Do outro, terrenos baldios com mato alto. A casa da entrega era a última da rua. Isolada. Nenhum carro estacionado. Nenhuma janela aberta. Nenhum som vindo de dentro. Parei a moto em frente ao portão. Era um daqueles portões de madeira, altos, com ranhuras e uma pintura velha, desbotada. A campainha ficava ao lado, com fita isolante por cima, como se alguém tivesse propositalmente impedido que fosse usada. Foi aí que eu me lembrei da mensagem. Não bata. Não toque a campainha. Apenas deixe o pedido na porta. Obedeci. Desliguei a moto, tirei o capacete e peguei o pedido. Comecei a caminhar lentamente até a porta da frente, que estava fechada, mas com uma luz fraca acesa na lateral da varanda. Uma daquelas lâmpadas amarelas que mais assustam do que iluminam. Enquanto me aproximava, comecei a sentir aquele arrepio estranho. Aquela sensação de que você não devia estar ali, mas a curiosidade misturada com o dever profissional me fizeram seguir. Eu só queria deixar aquele lanche, tirar foto e ir embora. Mas no fundo, algo em mim já sabia que aquela entrega não ia terminar como todas as outras. Já tinha rodado por quase toda a cidade desde que comecei a trabalhar como motoboy. Entregas no centro, nas periferias, em comunidades, em condomínios de luxo. A gente conhece de tudo quando está nas ruas todos os dias. Mas aquele bairro, aquele lugar onde essa entrega me levou, era diferente. A Rua Vicente Dourado ficava escondida, como se tivesse sido esquecida pelo resto da cidade. Era o tipo de lugar que, se você errasse a entrada, nem perceberia que existia. Uma ruazinha fina, de paralelepípedos antigos, com buracos que pareciam feridas abertas no chão. Conforme fui descendo, percebi que as casas ficavam cada vez mais distantes umas das outras. Algumas pareciam abandonadas, com muros quebrados, janelas cobertas com madeiras e mato crescendo até o joelho. Outras estavam ocupadas, mas sem qualquer sinal de vida. Portões fechados, nenhuma luz acesa. E aquele silêncio opressor que faz até o som da moto parecer desrespeitoso. Eu já tinha passado por lugares perigosos, é verdade. Mas lá não era como um lugar perigoso. Era como se tudo tivesse suspenso, parado. Um silêncio que não era normal. Era como se o bairro inteiro tivesse entrado em luto ou sido deixado para trás pelo tempo. O céu, coberto por nuvens espessas, deixava o clima ainda mais pesado. A brisa que passava era fria, cortante, ela batia no meu rosto e trazia um cheiro estranho. Um cheiro de madeira úmida, terra molhada e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que incomodava. Não havia pássaros, nem latido de cachorro, nem som de TV vindo de dentro das casas. Só o barulho dos meus próprios passos, o motor da moto esfriando e o zumbido baixinho de um poste que piscava mais à frente. Parei a moto na frente da casa da entrega. Desliguei o motor
e a sensação de vazio foi imediata. Era como se o som do motor, mesmo baixo, estivesse me protegendo do silêncio. E quando ele parou, eu fiquei nu ali, diante do desconhecido. A casa em si parecia normal, à primeira vista. Um muro alto, portão de madeira pesada, uma pequena varanda, uma cadeira quebrada e uma planta seca do lado. Mas havia algo ali, uma energia, sabe? E um sentimento estranho, como se eu estivesse sendo observado, mesmo que não visse ninguém. O portão não estava trancado, apenas encostado. E isso me incomodou. Portões daquele tipo, nessas regiões mais afastadas, costumam estar sempre fechados com corrente ou cadeado. Mas não, estava só encostado, como se alguém estivesse esperando. Ou como se alguém tivesse saído às pressas e esquecido de trancar. Quando empurrei o portão, ele rangeu alto, como se estivesse me avisando para não entrar. Mas eu entrei mesmo assim. A calçada interna tinha marcas de sapato, terra espalhada e folhas secas. A varanda estava suja, com marcas de goteira e infiltração nas paredes. A porta da frente, onde eu deveria deixar o pedido, estava fechada. Mas ao lado dela, no batente de madeira havia marcas de una, como se alguém tivesse arranhado a madeira com força. Foi ali que eu percebi que algo definitivamente não estava certo. Não era só o silêncio, nem o escuro, nem o clima estranho do lugar. Era tudo, era a soma de todos os pequenos detalhes e a sensação crescente de que eu estava num lugar onde não deveria estar. Minha mão começou a suar mesmo com o frio. Eu tirei o pedido da mochila e me aproximei da porta. Coloquei o pacote cuidadosamente no chão e dei um passo para trás. Olhei ao redor uma última vez e naquele instante eu tive certeza alguma coisa naquela casa estava errada. E mais uma vez, a mensagem da cliente ecoou na minha cabeça. Como um sussurro, não toque a campainha, não bata. Apenas deixe o pedido na porta. Era como se ela soubesse que qualquer barulho ali dentro podia despertar algo que deveria continuar adormecido. Eu já tinha passado por lugares esquisitos, mas nenhum me fez sentir o que eu senti quando parei a moto em frente àquela casa. Sabe quando o seu corpo percebe o perigo antes de você? Antes mesmo da sua mente racional entender o que está acontecendo, o corpo já reagiu. Foi exatamente assim. Enquanto desligava a moto, meus pelos do braço se arrepiaram. Não era frio, embora estivesse ventando. Era como se algo me dissesse, sem palavras, sai daqui. Tentei ignorar. Tirei o capacete e respirei fundo. O ar ali parecia mais pesado, como se cada inspiração puxasse um pouco da minha energia. Fiquei sentado por alguns segundos na moto, tentando entender o que me incomodava tanto. Olhei de novo para o portão. A madeira estava ao gastar Chia de Las Casemancha. Tinha algo de negligenciado naquela entrada, como se ninguém se importasse com a aparência da casa. Mas o que realmente me pegou foram os detalhes. A campainha coberta com fita isolante, a cadeira velha na varanda virada de lado, um tapete embolorado jogado na entrada e o silêncio. O silêncio era o pior, porque não era um silêncio natural. Era como se o mundo ali tivesse apertado o pause. Nenhum inseto, nenhum som vindo de dentro da casa. Nem mesmo o barulho dos meus próprios passos parecia ecoar com naturalidade. Foi nesse momento que comecei a questionar. Será que tinha alguém lá dentro mesmo? Será que esse pedido foi real? Será que eu estava caindo em alguma emboscada? Por mais absurdo que pareça, esses pensamentos passam sim pela nossa cabeça. A gente que trabalha nas ruas vive ligado. E a verdade é que, em certas regiões, à noite, qualquer um pode ser uma isca. Mas o que me travou ali não foi o medo de ser assaltado, né? Não era esse tipo de medo. Era um medo mais antigo, mais primitivo. Um medo que a gente sente quando algo não está certo, mas não consegue explicar. Eu me levantei da moto, devagar, com cuidado. Peguei o pedido com uma mão, mantendo a outra livre, não por paranoia, mas por precaução. Dei os primeiros passos em direção à casa. A luz fraca da varanda piscava como se estivesse com mau contato, projetando sombras que se moviam de forma errada. A cada passo que eu dava, parecia que a casa ficava mais distante, como se eu estivesse sendo sugado lentamente para dentro de algo que não podia ver. Meu coração batia mais forte, não de forma acelerada, mas ritmada e pesada, como se cada batida fosse uma martelada no meu peito. E tudo isso porque
Por causa de um pedido de lanche, isso não fazia sentido. Eu queria ir embora, uma parte de mim gritava para montar de novo na moto, cancelar a entrega e seguir a vida. Mas outra parte, e essa parte era ainda mais forte, dizia que eu precisava ir até o fim, talvez por curiosidade. Talvez porque eu já estava ali e precisava fechar o pedido. Ou talvez porque no fundo eu sentia que alguém naquela casa precisava de mim. Quando pisei na varanda, senti o chão ceder levemente. A madeira rangeu sob meu pé como se reclamasse da minha presença. Olhei em volta, tentando ver algum sinal de movimento nas janelas, mas as cortinas grossas impediam qualquer visão interna. E aí finalmente me abaixei para colocar o lanche no chão, bem na frente da porta. Foi nesse instante que algo se mexeu lá dentro. Um som seco, como uma cadeira sendo arrastada. Eu congelei, fiquei agachado, imóvel, tentando entender se eu tinha mesmo ouvido aquilo. Talvez fosse imaginação, talvez fosse o vento. Mas o que eu vi logo em seguida não deixava dúvidas. Um sussurro vindo de dentro da casa. Não conseguia entender o que dizia, era como se alguém estivesse falando muito baixo, ou chorando. Meu corpo travou, a respiração ficou curta, eu levantei devagar, deixei o pacote ali mesmo e comecei a dar passos lentos para trás, indo em direção à moto. E foi nesse exato momento, quando me virei para montar, que algo no reflexo do espelho me fez parar. Foi aí que eu vi a fresta da porta entreaberta e aqueles olhos me olhando de dentro, parados, sem piscar, como se tivessem presos ali, esperando por mim. A maioria das casas que a gente entrega lanche é parecida. Portão com campainha, uma entrada limpa, uma luz acesa na varanda, uma caixa de correio. Mesmo nas mais simples há sempre algum sinal de vida, um cachorro latindo, uma cortina mexendo, o som da televisão vazando pela janela. Mas aquela casa parecia um erro, parecia algo que foi esquecido pelo tempo. Ou pior, escondido do tempo. Assim que entrei pelo portão de madeira, que rangeu como uma porta de filme de terror, tive a sensação de que estava invadindo um lugar que não deveria. Um território que, apesar de não abandonado, parecia ter sido deixado às pressas, como se os moradores tivessem fugido ou desaparecido. O caminho até a varanda era de lajotas antigas, algumas quebradas, outras cobertas por folhas secas. O mato crescia entre elas como se estivesse tentando engolir o caminho de volta. Havia vasos caídos, terra espalhada e uma escultura quebrada de anjo no canto esquerdo. O rosto estava rachado, faltando metade. Na lateral da casa, uma janela estava aberta, mas as cortinas grossas impediam que eu enxergasse qualquer coisa lá dentro. Ainda assim, eu podia sentir que havia algo ou alguém menos me observando. A luz na varanda era fraca. Uma daquelas lâmpadas amarelas presas num bocal antigo, com a fiação exposta e cheia de teias de aranha. Ela piscava de tempos em tempos, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Encostada na parede da varanda, uma cadeira de balanço enferrujada fazia um leve rangido com o vento, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Do outro lado, um tapete de boas-vindas revirado, com letras quase apagadas. O que um dia dizia seja bem-vindo, agora mal dava para entender. Eu dei mais alguns passos e cheguei perto da porta. Era de madeira escura, grossa, com marcas de tempo e algo que parecia garras. Sim, isso mesmo. Garras na parte inferior da porta, próxima à maçaneta, havia arranhões profundos. 5 marcas paralelas, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar menos com as unhas. Eram marcas antigas, mas ainda visíveis, e estavam nas duas direções, de fora para dentro e de dentro para fora. Ao lado da porta, colado na parede, havia um quadrinho com uma imagem religiosa, menos São Jorge, se não me engano, menos mais. O vidro estava trincado e a imagem borrada de umidade. Um detalhe ainda me chamou a atenção. A maçaneta era moderna, prateada e destoava de tudo na casa, como se tivesse sido trocada recentemente, e em cima dela colada com fita transparente, uma pequena etiqueta escrita à mão: não toque. Foi impossível não lembrar da mensagem no aplicativo. Tudo ali gritava: não interaja. Eu estava parado a poucos centímetros da porta, o lanche ainda na mão, com o coração batendo como tambor de escola de samba. A cada segundo que passava, eu ouvia meu próprio corpo
mais do que o ambiente, a respiração curta, a pele arrepiada, a mão tremendo. Eu já nem sabia mais o que estava fazendo ali. A entrega já nem parecia o motivo. Era como se eu estivesse sendo atraído por alguma coisa, uma força invisível. Algo que me puxava para frente e ao mesmo tempo dizia para eu fugir. Mas foi aí que, bem no canto do batente da porta, eu vi o primeiro detalhe realmente assustador. Preso com um alfinete, quase escondido sob uma camada de fita adesiva, havia um bilhete rasgado. Não consegui ler o texto todo, mas consegui distinguir parte de uma frase escrita com letra nervosa. Se alguém tocar, tudo recomeça. Eu nem queria saber o que significava aquilo. Coloquei o lanche no chão, dei 2 passos para trás, e nesse momento, menos bem, nesse exato instante, menos a porta rangeu. Não abriu completamente. Apenas se entreabriu, como se alguém do outro lado tivesse colocado a mão na maçaneta e girado só o suficiente. A fresta revelava o escuro total dentro da casa. E foi então que eu vi, por menos de 2 segundos, um par de olhos me observando lá de dentro. Eu precisava terminar aquela entrega. Era o que eu repetia para mim mesmo, quase como um mantra. Deixa o lanche. Tira a foto, vai embora. O pedido estava na minha mão, a sacola intacta. O nome da cliente era Carla, mas o aplicativo não dava mais nenhum dado além disso. O tempo de entrega ainda estava dentro do prazo e o Gypsy já mostrava o botão de finalizar corrida. Era só fazer o que eu sempre fazia. A verdade é que, naquele momento, tudo em mim queria sair correndo dali. Mas ao mesmo tempo eu sentia que, se não agisse como sempre, se demonstrasse que estava com medo menos, algo poderia acontecer. É estranho explicar. Era como se eu estivesse sendo testado. Dei um passo à frente e me abaixei devagar. Coloquei a sacola cuidadosamente no tapete embolorado da varanda. Reparei que o pacote fazia um leve som de plástico se arrastando no cimento. Um som comum, mas ali, naquele silêncio, pareceu ensurdecedor. Voltei à posição ereta, tirei o celular do bolso e abri o aplicativo. A tela branca iluminou meu rosto e por um momento senti como se estivesse chamando a atenção para mim. Toquei na opção de tirar foto da entrega. Apontei a câmera para o pacote e minha mão tremeu. A imagem saiu borrada. Tentei de novo, respirando fundo. Na segunda tentativa, consegui uma foto mais ou menos aceitável. O pacote aparecia na frente da porta entreaberta e ao fundo uma escuridão tão profunda que parecia um buraco. Mas quando fui confirmar a foto e clicar em concluir a entrega, percebi algo que me paralisou na tela da foto, no canto inferior direito. Havia algo refletido, era como uma silhueta, baixa, pequena, como se alguém menos ou algo estivesse do lado de dentro, perto da porta, olhando pela fresta. Virei na hora, em choque, com o coração disparado, mas não vi ninguém. A porta continuava entreaberta e a luz da varanda oscilava levemente. Talvez fosse só minha cabeça, talvez fosse só a cortina. Engoli seco. Coração acelerado, boca seca. Mão suando, mas eu precisava concluir. Eu precisava ir embora. Toquei no botão confirmar, entrega no aplicativo. A tela girou e apareceu a mensagem automática. Obrigado por utilizar o aplicativo. Continue rodando com segurança. Ironia. Me virei. Dei 2 passos, mas algo me fez parar. Aquela sensação, aquela presença. E aí veio a dúvida. Será que ela vai abrir a porta agora? Será que vai agradecer? Olhei por cima do ombro. A porta ainda entreaberta, o pacote ali no chão. Nada se moveu, nenhum som. Resolvi falar algo só para testar, dona Carla. O pedido tá aqui? Tá? Nada. Só o rangido leve da cadeira de balanço com o vento. Tudo certo aí dentro? Perguntei, mais alto, tentando manter a voz firme. E aí, um som seco veio de dentro da casa. Tum! Como se algo tivesse caído no chão. Um baque abafado, como um corpo ou uma cadeira sendo derrubada. O barulho foi suficiente para me fazer recuar mais um passo. Agora eu já estava a meio caminho da moto. Mas antes de subir, algo me fez olhar de novo para o pacote. E foi aí que eu vi um papel preso com fita no fundo da sacola. Não estava lá quando peguei o lanche no restaurante. Não tinha como estar.
Me aproximei devagar. Me abaixei novamente e puxei o bilhete com cuidado. Era um papel amassado, com uma letra trêmula e manchada, como se tivesse sido escrita às pressas. Se você está lendo isso, me ajude. Estou presa. A adrenalina bateu de uma vez. Eu já tinha visto muita coisa na rua, mas aquilo era sério. Levantei de um salto, olhei em volta e, pela primeira vez na noite, senti medo real. Não aquele medo instintivo, leve, de quem desconfia. Era um medo frio, paralisante, e eu só conseguia pensar numa coisa. Se eu for embora agora, o que vai acontecer com quem escreveu isso? Meu corpo não se mexia. Aquele bilhete preso no fundo da sacola ainda estava na minha mão. Se você está lendo isso, me ajude. Tô presa. Essas palavras se repetiam na minha cabeça como se alguém as sussurrasse no meu ouvido. Minha mente começou a acelerar. Quem tinha escrito aquilo? Por que não falou diretamente? Estaria presa onde? Dentro da casa. Eu olhei para a porta. A fresta continuava aberta. Do mesmo jeito. Mas agora, depois de tudo que eu já tinha sentido e visto, aquela abertura parecia uma fenda entre dois mundos. Algo me puxava para olhar e, ao mesmo tempo, tudo em mim gritava para não olhar. Dei um passo à frente e mais um. Meu coração estava batendo tão forte que eu ouvia o som no ouvido como um tambor abafado. Apontei o celular, ativando a lanterna. A luz cortou a escuridão da fresta e revelou o que estava escondido lá dentro. Primeiro, só o chão, piso de madeira gasto, algumas tábuas empenadas. Depois, mais ao fundo, uma parede rachada, papel de parede antigo e desbotado. Uma poltrona virada de costas. E então, vi algo se mover atrás da poltrona. Uma figura pequena, baixa, rígida. Uma criança. Era uma menina. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Estava de pé, mas muito parada. O cabelo caía no rosto e ela segurava algo nas mãos. Não consegui ver o que era. Me aproximei mais da fresta e falei, com a voz ainda tremendo, oi, você tá bem? Nenhuma resposta. A menina virou o rosto em minha direção, lentamente. E quando o fez, eu travei. Ela estava chorando, mas sem som. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas a boca permanecia fechada ao lar vidrado. Um tipo de desespero silencioso. Ela esticou os braços e com a mão direita ergueu um papel amassado, igual ao bilhete que eu já tinha. Lido, a mensagem estava escrita em letras maiores, com traços mais fortes, e dizia, não fale alto, ele está aqui. Minha respiração travou. Me afastei um passo, como se o próprio chão tivesse ficado instável. Olhei para a menina de novo, e foi aí que percebi algo ainda mais aterrorizante. Ela não estava olhando diretamente para mim, ela estava olhando por cima do meu ombro. Eu congelei, o ar saiu do meu corpo como se tivesse levado minha alma junto. Lentamente, como quem anda sobre cacos de vidro, eu me virei, mas não havia nada atrás de mim, ou pelo menos não ali fora. O som que eu vi em seguida veio de dentro da casa. Um arrastar seco, alguém menos ou alguma coisa menos se movia. Olhei de novo pela fresta. A menina já não estava mais lá. A poltrona agora estava virada para mim. E nela, um homem, sentado, imóvel, rosto pálido, olhos completamente abertos. Ele estava olhando fixamente para a porta. Para mim. Mas ele não se movia, nem sequer piscava. A expressão dele era de algo entre raiva e desespero, como se ele quisesse gritar, mas estivesse sendo forçado a ficar calado. E então a poltrona girou sozinha, lentamente. Não foi ele que girou. A cadeira se moveu sozinha, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Foi nesse momento que ouvi, bem no meu ouvido, como se alguém estivesse a centímetros de mim. Você viu demais. Eu pulei para trás como se tivesse levado um choque. Quase caí da varanda. A lanterna do celular caiu no chão, a luz agora apontada para o teto da varanda, criando sombras ainda mais deformadas nas paredes. Eu me abaixei desesperado, peguei o celular e, sem olhar de novo para a porta, corri até a moto. Mas antes de montar, algo me fez olhar mais uma vez para a entrada da casa e a fresta estava fechada. Eu montei na moto, mas não consegui ligar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam encaixar a chave no contato. E mesmo que conseguissem, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não podia simplesmente ir embora.
Eu queria ir embora dali, esquecer essa entrega, esse nome, essa casa, fingir que tudo aquilo foi um surto, uma pegadinha de mau gosto, algum tipo de delírio por cansaço. Mas e o bilhete? E a criança? E o homem naquela cadeira com aquele olhar vazio e aquela voz que sussurrou no meu ouvido, mesmo com ninguém ali? Se fosse só imaginação, por que o papel estava na minha mão? Eu olhava para ele amassado, com os dizeres trêmulos escritos à caneta. Se você está lendo isso, me ajude, estou presa. E depois, não... Falei alto nele, está aqui. Eu não sabia quem era ele, mas sabia que não era bom. Um lado meu, o mais racional, gritava: vai embora, isso não é problema seu. Você é só o entregador. Mas o outro lado, menos aquele que me trouxe até ali, que me fez perguntar na porta, que me fez olhar de novo, dizia outra coisa. E se essa for a única chance dela? E se ninguém mais parar ali? E se a próxima pessoa não perceber o bilhete? E se ninguém mais vier? Meus pensamentos começaram a se atropelar. Pensei em ligar para a polícia, pensei em voltar até a porta e bater, ou chamar de novo a tal da Carla. Mas e se isso piorasse tudo? O papel deixava claro, não falar alto, aquilo não era só uma situação estranha. Era perigosa. E o pior era essa sensação constante de que eu estava sendo observado. A rua continuava deserta, a luz da varanda ainda oscilava. Mas agora algo no ar tinha mudado. Era como se a casa tivesse percebido minha hesitação. Como se estivesse me testando. Eu levantei o celular, abri o discador e digitei 190. Meu dedo parou sobre o botão de chamada. Mas aí, imaginei a cena. Boa noite, senhor. Qual é a emergência? Eu sou entregador e vi uma criança estranha numa casa escura. Ela me mostrou um bilhete dizendo que está presa. O senhor entrou na casa? Não. Só olhei pela fresta. Tem certeza que viu uma criança? A voz da atendente imaginária já carregava dúvida, julgamento. Eu não tinha provas, só sensações, bilhetes, um pressentimento que me arranhava por dentro. Ainda assim, meu polegar pressionou o botão verde. Uma vez, duas, e parei. Eu não consegui fazer a ligação, porque naquele momento, ao olhar para o retrovisor da moto, eu vi a porta aberta, totalmente. A luz de dentro da casa estava acesa. Mas não era amarela como a da varanda. Era uma luz branca, intensa, que iluminava o corredor e mostrava algo que me travou o corpo por inteiro. A menina estava lá de novo, parada no corredor. Só que dessa vez ela estava de costas, como se esperasse que eu entrasse, como se tivesse aberto o caminho. Eu senti algo escorrer pelas costas. Não sei se era suor, medo ou os dois. Desci da moto, dei um passo em direção à casa. E naquele instante eu decidi... Eu não ia embora, não sem entender o que estava acontecendo. Não com aquela porta aberta daquele jeito, não deixando alguém para trás. Dei mais um passo e mais outro. A cada passo, a casa parecia me engolir um pouco mais. Eu não sei te dizer, ao certo o momento exato, em que deixei de ser o entregador da noite para virar alguém envolvido numa situação que eu mesmo não compreendia. Talvez tenha sido quando vi os olhos daquela menina, talvez tenha sido quando li o bilhete, ou talvez tenha sido só o fato da porta estar agora escancarada, me chamando, como se soubesse que eu não conseguiria resistir. Não era curiosidade, era instinto. E um sentimento que eu só fui entender mais tarde, culpa, porque se eu virasse as costas naquele momento e algo acontecesse, eu nunca mais ia conseguir dormir. Cheguei perto da entrada. O vão da porta estava escuro, mesmo com a luz branca mais ao fundo. No corredor, um cheiro estranho escapava de dentro da casa. Não era exatamente podre nem mofo. Era um cheiro de tempo parado, um cheiro de coisas que ficaram fechadas por muito tempo guardando segredos. Pisei dentro. A madeira rangeu sob meu pé. Respirei fundo. Tem alguém aí? Falei baixo. Silêncio. Dei mais 2 passos e cheguei ao que parecia ser a sala. Um sofá encostado na parede, coberto por um lençol sujo, uma TV de tubo desligada, com uma estátua de santo sobre ela, toda coberta de poeira, um porta-retratos caído no chão, com o vidro quebrado. Peguei o quadro e virei com cuidado.
Era uma foto antiga, um casal com uma criança no colo. A imagem estava amarelada, borrada pela umidade, mas reconheci o rosto da menina. Era ela a que eu vi na fresta. Segui até o corredor, de onde vinha a luz branca. O piso rangia a cada passo, e minha respiração estava tão alta que parecia um grito contido. No final do corredor havia 3 portas, 2 fechadas, uma aberta menos de onde saía a luz. Me aproximei, Carla. Chamei. Nada. Bati de leve na porta aberta. Ela se mexeu, empurrando-se para dentro lentamente, com aquele som arrastado que parece saído de um pesadelo. O quarto estava vazio, mas tinha sinais de vida. Cama arrumada, uma garrafa de água pela metade sobre o criado mudo, um espelho quebrado na parede e no chão. Bonecas espalhadas. Não era um quarto de criança, era um quarto onde uma criança vivia presa. Vi uma das bonecas com a boca costurada com linha preta. Meu estômago embrulhou. No canto do quarto, um pequeno guarda-roupas com a porta entreaberta. Eu me aproximei e com a ponta dos dedos abri devagar. Nada, só roupas infantis, mas presas em cabides velhos, cobertos de mofo. Me virei, pronto para sair dali. E aí eu vi um novo papel, deixado em cima da cama, bem dobrado, com meu nome. Sim, meu nome, escrito em letras tortas, como se alguém tivesse escrito com pressa ou dor. Paulo. Aquilo me derrubou. Como essa pessoa sabia meu nome? Ninguém ali sabia. Eu não tinha dito. Estava escrito só no aplicativo. Abri o bilhete com a mão tremendo. E dentro estava escrito: ele sabe que você está aqui. Ele está deixando você ver, mas se você tentar sair, ele não vai deixar. Eu me arrepiei da cabeça aos pés. Saí do quarto rápido, com o coração na boca, corri de volta até o corredor e fui direto para a porta da frente. Estava aberta antes, mas agora estava trancada. Girei a maçaneta, forçada, nada. Chutei, nada. Comecei a suar frio. Meu peito apertou. Olhei ao redor, procurando alguma saída pela lateral, pela janela. E então, no fundo do corredor, bem na última porta, ouvi a voz da menina, baixinha, quase um sussurro. Me ajuda. A voz ecoou como um sussurro molhado dentro do meu ouvido. Me ajuda. Foi baixa, mas veio de um lugar muito específico. A porta do fundo do corredor. A única que ainda não estava aberta. Eu parei por alguns segundos, com a mão ainda na maçaneta da porta da frente, que continuava trancada. Respirei fundo. Senti meu peito apertado, como se o ar da casa fosse diferente. Mais pesado, mais antigo. Cada passo que eu dava em direção àquela porta parecia custar o dobro de esforço, como se o chão grudasse nos meus pés tentando me impedir. Quando cheguei em frente à porta, percebi que ela não estava apenas encostada. Estava entreaberta o suficiente para deixar escapar um feixe de luz que tremeluzia, como uma vela. Eu empurrei devagar. A porta abriu com um rangido baixo. O quarto era pequeno, abafado, com cheiro de poeira e pano velho. E ela estava ali, sentada no chão, de costas, cabelos longos, escorridos, e um vestido branco encardido, com mangas de renda. O ar ao redor dela parecia mais frio. Eu me agachei, mantendo uma distância respeitosa, e falei com cuidado: "Oi, você é a Carla?" Ela não respondeu, manteve-se imóvel por alguns segundos, depois virou o rosto lentamente em minha direção. E foi aí que eu via, os olhos eram fundos, não havia expressão, só um cansaço profundo, daqueles que a gente não espera ver em uma criança. Ela me olhou com uma tristeza que parecia não ser só dela. Era como se carregasse anos de sofrimento nos ombros pequenos. Você me mandou aquele bilhete?" Ela assentiu com a cabeça. "O que está acontecendo aqui? Quem é ele?" Ela abriu a boca, devagar, como se doesse falar. "Meu pai, eu senti o sangue gelar. Ele ainda está aqui?" Perguntei. "Tá, mas ele não é... Mas ele..." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. "Como assim? Ele tá preso aqui também. Mas agora ele machuca. Ele não deixa a gente sair. Minha mãe também." Eu olhei em volta. Não havia mais ninguém ali. Onde ela está? A menina apontou com o dedo para o chão, aqui embaixo. Eu engoli seco. Me levantei e caminhei até o canto onde ela apontava. Havia um tapete velho,
desbotado. Quando puxei com cuidado, vi uma tampa de madeira, uma espécie de alçapão. Tentei abrir, estava trancado, com um cadeado. Ele só abre quando ele dorme, ela disse. E agora ela balançou a cabeça. Ele acordou. Um arrepio percorreu minha espinha. A casa inteira pareceu suspirar. Um estalo seco ecoou pela madeira. Um quadro caiu da parede da sala. A gente precisa sair daqui, eu disse, olhando em volta. Ele não vai deixar... Foi nesse momento que ouvi o som. Passos lentos vindo do corredor. Ela se escondeu atrás de mim, segurando firme minha camisa. Eu apaguei a lanterna do celular e segurei a respiração. Os passos pararam na porta. E uma voz baixa, arrastada, falou: "Quem? Tá, com você." Era uma voz de homem. Mas havia algo quebrado nela, como se cada sílaba saísse com esforço, como se fosse uma voz puxada de algum lugar. Além, a menina me puxou para o canto do quarto e apontou para uma porta pequena, camuflada pela parede. Lá, abri com cuidado e vi que era um armário antigo, mas com espaço para nós dois. Entramos, fechei a porta por dentro. No escuro, só ouvíamos a respiração um do outro. E os passos dele entrando no quarto, parando bem ali. Estávamos dentro daquele armário, apertados, respirando com cuidado, como se cada sopro mais alto pudesse ser uma sentença. A menina tremia, e mesmo no escuro, eu sentia a tensão no pequeno corpo dela. Ela apertava minha mão como se aquela fosse a única coisa real em meio ao pesadelo. Do lado de fora, os passos pararam. Silêncio. Um silêncio tão denso que fazia meus ouvidos zumbirem. E então, a voz... Eu sei que você está aqui. Era uma voz de homem, sim, mas arranhada, como se tivesse areia dentro da garganta. Como se a língua estivesse seca, colada ao céu da boca. O som não parecia vir só da sala, parecia dentro da minha cabeça. Eu fechei os olhos por instinto e senti a madeira do armário vibrar levemente, como se a presença dele estivesse passando por ela. Ele sente o cheiro, sussurrou a menina, com a voz mais fina que um fio de cabelo. Ele sente quando alguém tem medo. Quem é ele? Sussurrei de volta. Era meu pai. E agora? Agora é só ele. Eu entendi, ali naquele momento, que aquilo que estava do lado de fora não era mais uma pessoa, talvez já tivesse sido, talvez ainda carregasse uma casca humana. Mas o que habitava aquela casa era outra coisa. Ele não deixa ninguém sair, nem descansar. A menina falou isso como quem aceita um destino, como quem já tentou e falhou, como quem viu todos os outros desistirem. Do lado de fora, os passos voltaram a andar. Agora mais lentos, mais pesados. Ele sabe que eu tô aqui com você? Perguntei, ele sente tudo. O chão rangeu, a maçaneta do armário se mexeu. 1, 2 vezes. Parou, o tempo congelou. Eu prendi a respiração. Então, com um estalo súbito, a porta do armário abriu violentamente. Mas ninguém estava ali. Nenhuma figura, nenhuma sombra, nenhum corpo. Apenas a sala vazia. Ele saiu? Perguntei. A menina apenas negou com a cabeça. Ele nunca sai. Eu já estava suando, o rosto molhado, o peito apertado. Comecei a sentir o ambiente se comprimir, como se as paredes se movessem lentamente para dentro, como se estivessem nos sufocando. E então, pela primeira vez, eu senti, ele não vi, mas senti. Era como se algo estivesse dentro de mim, como se um peso estivesse sendo colocado sobre os meus ombros, como se alguém estivesse encostando a testa na minha nuca e sussurrando palavras que eu não entendia. Meus olhos começaram a embaçar. Minha cabeça ficou pesada. A menina me segurou com mais força. Se você escutar ele falar com você, não responde. Por quê? Porque ele entra pela palavra. Como assim? Se você responder, você deixa ele entrar. Foi nesse momento que eu ouvi uma frase no fundo da minha mente, uma voz sussurrando, como se viesse de dentro do meu próprio crânio. Você quer saber o que aconteceu aqui, não quer? Meus lábios quase se moveram. Quase respondi. Mas a menina gritou, com os olhos arregalados. Não responde! Fechei a boca na hora. Travei os dentes. A sensação passou
o peso aliviou. E então, como se tivesse sido cortado por uma faca invisível, o silêncio voltou. A casa pareceu relaxar, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Era só o início. O silêncio tomou conta da casa com uma força assustadora. Era aquele tipo de silêncio que não traz paz, mas sim uma tensão densa, que sufoca a alma. Eu estava ali, dentro daquele armário antigo, com a menina tremendo ao meu lado, e aquele peso na minha mente parecia que não iria embora tão cedo. Foi quando percebi que a respiração dela estava ficando irregular. Eu segurava a mão dela, tentando transmitir um pouco de segurança, mas era inútil. Eu mesmo sentia meu coração quase saltar pela boca, Paulo. Ela sussurrou, tão baixo que mal consegui ouvir. Ele está falando comigo de novo. O arrepio voltou a subir pela minha espinha. Não era apenas um sussurro, mas um chamado, um convite sombrio para abrir a porta da minha sanidade. O que? Ele diz. Perguntei, tentando manter a voz firme. Mesmo que a dúvida e o medo me consumissem, ela virou o rosto, os olhos vidrados e pesados de sono e angústia. Que eu não devia estar aqui, que eu devia sair, que eu devia esquecer tudo. Eu não sabia o que era pior. O fato de ele estar me assombrando mentalmente, ou o fato de que aquela menina, tão pequena, tão frágil, carregava essa carga sobre os ombros. Lá fora, a casa parecia respirar. Os rangidos da madeira, as sombras que dançavam na parede, tudo conspirava para que eu não ficasse ali. A vontade era correr para a porta, forçar a fechadura, sair dali e desaparecer. Mas a culpa, aquela maldita culpa, me impedia. Porque se aquilo tudo fosse verdade, se alguém realmente estivesse sofrendo dentro daquela casa, eu não podia simplesmente fugir. Comecei a pensar no bilhete, no aviso que eu recebi, naquela frase que parecia carregar todo o peso da ameaça. Ele sabe que você está aqui. Mas quem era ele? O que ele queria? E por que que eu pensei em ligar para alguém? A polícia, um parente, um amigo, mas a voz da atendente na minha cabeça ainda estava lá, cheia de dúvidas e julgamentos. Tem certeza que viu uma criança? A verdade é que eu não tinha provas concretas. Apenas sensações e bilhetes misteriosos. O que para muita gente não bastaria, mas eu sabia que aquilo era real. A menina, ali ao meu lado, segurava minha mão com tanta força que minha pele já estava marcada. Vamos sair daqui, Paulo? Ela murmurou, com uma voz quase quebrada. Eu não quero que ele machuque você. E naquele instante, entendi que eu não era mais só um entregador. Eu era um guardião involuntário de um segredo aterrador. Precisava sair dali, mas como? Saímos do armário, o coração batendo forte, quase como se fosse quebrar as costelas. O quarto pequeno onde havíamos nos escondido parecia ainda mais sufocante depois da experiência de quase sermos descobertos. A menina Carla ainda tremia, e eu sentia cada gota do medo dela como se fosse minha. Olhei para a porta da frente novamente e ela estava trancada com uma força que parecia quase sobrenatural. Chutei com raiva, mas nada. A maçaneta não mexeu nem 1 milímetro. Era como se a casa inteira tivesse decidido nos aprisionar ali dentro. Um labirinto feito de madeira, paredes, sombras e segredos. Tem que ter uma saída a menos, falei para mim mesmo, tentando manter o controle. Tem que ter. Carla me olhou, seus olhos grandes e tristes, implorando por uma solução que eu não tinha. Olhei ao redor, buscando alguma janela, alguma brecha. A casa era antiga e a poeira mostrava que ali ninguém entrava há tempos. As janelas estavam todas trancadas e algumas até mesmo com tábuas pregadas por fora. O corredor onde estávamos se estendia para a direita e para a esquerda. Para o lado oposto da porta trancada havia outras portas, e uma delas menos a mesma de onde eu havia visto Carla inicialmente. Permanecia entreaberta, a luz branca intensa escapando pelo vão. Vamos tentar aquela menos, sugeri, apontando para a porta. Ela hesitou, como se o medo a impedisse de dar mais um passo. Mas logo assentiu, como se estivesse esperando que eu tomasse a dianteira. Nos aproximamos devagar. Cada passo ecoava na casa vazia. Eu sentia o peso da presença daquele homem menos ou do que quer que fosse, pesando em cada canto. Era uma presença quase palpável, fria, que parecia nos observar. Empurrei a porta e entrei. O quarto era menor que o anterior e menos mobiliado. Havia uma cadeira no canto, quebrada,
e as paredes estavam riscadas, com alguma coisa que eu não consegui decifrar, linhas tortas, símbolos, palavras escritas apressadamente. O cheiro ali era ainda mais forte, uma mistura de mofo, umidade e algo indefinível, que parecia vir do fundo da alma daquele lugar. Carla me seguiu, olhando para tudo com um medo silencioso. Isso aqui, ela disse, apontando para as paredes, são as marcas dele. Ele não quer que a gente saia. Quem é ele? Insisti. Ela engoliu seco. Antes era meu pai, mas agora não é mais. Agora é só uma coisa ruim. Eu respirei fundo, tentando juntar todas as peças daquele quebra-cabeça macabro. Cada pedaço parecia apontar para uma história de horror e abandono. Você sabe como sair daqui? Perguntei. Ela balançou a cabeça, mas depois olhou para mim com um brilho estranho nos olhos. Eu sei onde está a chave, mas ele vai tentar impedir. O arrepio voltou. A casa inteira parecia ouvir aquela conversa e tremer com a possibilidade de que alguém finalmente tentasse fugir. Onde? Perguntei. Ela me guiou até a cozinha, onde o cheiro de coisas estragadas era mais forte. Havia uma gaveta que parecia nova, em meio ao ambiente velho e decadente. Ela puxou a gaveta lentamente, revelando um pequeno chaveiro com várias chaves. Pegou uma, a menor delas, enferrujada. Essa abre o alçapão, disse. Meu coração acelerou. O que tem aí embaixo? Perguntei. Ela me olhou com tristeza, minha mãe, e ele... Por um momento, o ar pareceu congelar. Vamos abrir, falei. Carla segurou firme minha mão e fomos até o tapete velho onde estava o alçapão trancado. A chave entrou com dificuldade, mas girou. O som do cadeado abrindo ecoou como um trovão no silêncio da casa. Levantei a tampa devagar, revelando uma escada que descia para a escuridão total. O cheiro ficou mais forte. Era um odor sufocante, de podridão e medo. Vamos, disse. Ela hesitou. Paulo, se a gente descer, não sei se vamos voltar. Eu senti que estava na hora de ser corajoso. Não podia fugir mais. Se a gente não descer, ninguém vai sair daqui. Peguei a lanterna do celular e desci os primeiros degraus, sentindo a madeira ranger sob meu peso. Carla estava logo atrás. O ar ali embaixo era gelado e úmido. Parecia que o tempo havia parado naquele porão, guardando todos os segredos horríveis que aquela casa escondia. Em meio à penumbra, comecei a ouvir sons, vozes sussurrando, misturadas a choros abafados. Mãe, Carla chamou com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Continuei descendo cada vez mais fundo, sentindo que algo nos observava. Eu sabia que aquele momento seria decisivo. Era o limiar entre o medo que nos paralisava e a coragem que poderia nos libertar. E naquele instante senti o peso do olhar deles sobre mim. Ele que não dormia, que não deixava ninguém sair. A escuridão era absoluta. E o que estava lá embaixo poderia mudar tudo. O ar no porão era pesado, quase sólido. A umidade fazia a lâmpada de emergência do celular falhar por instantes, lançando sombras pulsantes pelas paredes. Úmidas, a cada degrau que descia, meu coração acelerava, e o peso da responsabilidade que sentia era quase insuportável. Carla estava logo atrás, seus passos hesitantes denunciavam o medo, mas também uma determinação silenciosa que me dava força para continuar. Ela segurava minha mão com tanta força que minhas articulações doíam. Chegamos ao final da escada. O espaço era pequeno, abafado e tomado pelo cheiro forte de mofo, e algo indefinidamente mais podre, que parecia misterioso ao ar, como se estivesse impregnado nas próprias paredes. As luzes do corredor eram quase inexistentes, e o único som era o eco dos nossos passos e da respiração pesada. Olhei em volta tentando entender o que havia ali. Caixas velhas empilhadas, algumas quebradas, outras lacradas com fita amarela que alertava para o perigo. Talvez um aviso feito por alguém que tentara fugir antes. No canto, uma porta de ferro enferrujada, reforçada com vários cadeados. Chamava atenção. Parecia ser a última barreira entre nós e o que quer que estivesse guardado ali embaixo. É ali, disse Carla, apontando para a porta. Minha mãe está lá dentro. Meu estômago embrulhou. Eu não conseguia imaginar como uma criança podia carregar tamanha dor, tamanha responsabilidade. A dor que ia muito além dos seus olhos cansados. Aproximei-me da porta
e toquei You Metal Frio. Parecia que a ferrugem havia se enraizado ali há décadas, e o próprio tempo tinha desistido daquele lugar. Precisamos abrir, falei olhando para cá. Ela tirou um pedaço de papel do bolso, amassado, e me entregou. Era uma lista de números, parecia uma combinação. Ele mudou os números às vezes, explicou com a voz quase sem som, mas esses são os corretos. Eu respirei fundo e comecei a girar os cadeados, um a um, seguindo as instruções. Cada clique parecia um passo mais perto do fim ou de um abismo ainda maior. Quando o último cadeado caiu, a porta rangeu, revelando uma escuridão ainda maior, além do que nossos olhos conseguiam alcançar. Eu liguei a lanterna do celular, apontando para dentro. E ali, no meio da penumbra, pude ver uma figura imóvel sentada no chão. Era uma mulher encolhida, com os cabelos longos e desgrenhados, vestida com roupas que pareciam ter sido usadas por anos sem serem lavadas. Ela não parecia estar viva, mas também não parecia morta. Era como se o tempo tivesse congelado naquele corpo frágil, presa em uma existência que transcendia o natural. Carla se aproximou devagar e, ao encostar nela, a mulher abriu os olhos. E naquele momento eu senti o horror. Os olhos dela não tinham vida, mas estavam carregados de um grito mudo, um pedido de socorro que parecia atravessar décadas. "Mãe!" Carla sussurrou, com uma voz trêmula. A mulher tentou falar, mas nada saiu além de um gemido baixo e rouco. Foi aí que senti um frio cortante me invadir, como se uma presença invisível envolvesse aquele lugar. Ele estava ali, ao nosso redor, uma sombra sem forma, uma presença que sussurrava ameaças e promessas de "Dor, temos que sair daqui", eu disse, apertando a mão de Carla. Mas antes que pudéssemos nos mover, uma risada baixa e cruel ecoou pelas paredes do porão. Era a voz dele. "Vocês não vão a lugar nenhum." Menos sussurrou a voz do homem, quebrada, distante e ao mesmo tempo aterradoramente próxima. O chão tremeu, e a sensação de que estávamos cercados, presos, era palpável. Eu sabia que aquele era só o começo de uma batalha que ia muito além da minha compreensão, e que, para salvar aquela menina e sua mãe, eu teria que encarar o que quer que fosse aquele ele, mesmo que isso significasse perder a própria sanidade. O porão parecia Feckersey ao nosso redor. A atmosfera ficou densa como um manto escuro de desespero e medo. A risada rouca e cruel reverberava nas paredes úmidas, como se aquela voz fosse o próprio coração sombrio da casa, pulsando com intenção maligna. Meus músculos estavam tensos. O suor escorria pelo meu rosto, e meu olhar tentava encontrar qualquer coisa palpável, uma brecha, uma saída. Carla apertava minha mão com tanta força que senti seus ossinhos cederem sob a pressão. A mulher sentada no chão continuava imóvel, como um fantasma aprisionado no próprio corpo. Seus olhos vazios pareciam pedir ajuda, mas eu não sabia por onde começar. Quem? Quem é ele? Perguntei, baixinho, quase sussurrando, com a voz embargada pelo medo. Carla hesitou, depois respondeu com voz trêmula. Ele é meu pai, mas não é mais o homem que eu conhecia. Ele mudou, Paulo, virou uma coisa que não é mais humana. Meu coração apertou, o medo deu lugar à tristeza. Como isso aconteceu? Questionei, mas não esperava uma resposta simples. Ela respirou fundo e começou a contar uma história que parecia saída de um pesadelo. Meu pai sempre foi um homem difícil, controlador, mas nunca imaginei que ele pudesse ser capaz disso. Depois que minha mãe tentou fugir, ele enlouqueceu. Começou a prendê-la aqui, dentro da casa. E com o tempo, ele se transformou numa sombra, numa presença que não morre, que não deixa ninguém ir embora. O peso dessas palavras me esmagava. E por que você está aqui? Por que ele não te prendeu também? Porque eu consegui escapar uma vez, mas ele me trouxe de volta. Ele quer que eu fique aqui para sempre, para que eu veja tudo, para que eu nunca esqueça. Eu o engoli seco. Era uma história que parecia ultrapassar qualquer explicação racional. Um horror profundo e enraizado em uma dor familiar que eu não podia compreender completamente. De repente, um som baixo, quase inaudível, chamou nossa atenção. Era um sussurro, vindo das paredes. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era sombria, carregada de ódio, mas também de uma tristeza ancestral. Ele está perto, sussurrou Carla, puxando meu braço com força. Olhei ao redor, tentando localizar a origem daquele som.
mas tudo o que vi foram sombras alongadas e o brilho fraco da lanterna do celular. Temos que sair, eu disse, mas sabia que não seria simples. Ele não vai deixar, Carla respondeu. E então, um movimento sutil fez o sangue gelar. A sombra que eu sentira desde que entrei na casa parecia materializer-se lentamente, tomando forma e preenchendo o espaço com uma energia sombria e sufocante. Não era um homem, pelo menos não completamente, era algo distorcido, um espectro de violência e dor, uma manifestação do sofrimento que a casa guardava. Vocês vão ficar aqui menos a voz, cortou o silêncio, cada palavra como uma faca afiada para sempre. Eu olhei para Carla, que chorava silenciosamente. Sabia que aquela não era só uma luta pela nossa liberdade física, mas também pela sanidade, pela sobrevivência da alma. E naquele momento uma certeza tomou conta de mim. Eu não podia fugir. Eu não podia abandonar aquela menina, porque de alguma forma eu já estava preso ali, preso na teia daquela casa, naquela história horrível. E a única saída seria enfrentá-la. O ar no porão parecia vibrar com uma energia invisível, um peso que fazia até a respiração se tornar um esforço titânico. A presença dele estava mais forte do que nunca, menos como se a própria casa tivesse vida, respirando em torno de nós, sussurrando ameaças silenciosas. Eu segurava firme a mão de Carla, tentando transmitir força para aquela menina que, apesar do medo, demonstrava uma coragem que eu não imaginava existir em alguém tão jovem. De repente, a sombra começou a se mover. Não era um movimento simples. Era como se a escuridão ganhasse forma própria, dobrando-se e contorcendo-se de maneiras impossíveis, emanando uma aura gélida que parecia drenar a energia ao redor. Vocês acham que podem fugir? A voz dele cortava o ar, grave, rouca, com uma mistura de raiva e desespero. Este é meu domínio. Vocês pertencem a mim. Eu podia sentir a pressão, como se o peso do mundo estivesse sendo esmagado sobre meu peito. A vontade de correr era quase irresistível, mas o medo de deixar Carla para trás era ainda maior. Você não vai machucar ela menos, eu disse, minha voz firme mesmo que meu corpo tremesse. Vamos sair daqui e nunca mais voltaremos. Uma risada amarga escapou da escuridão. Nunca menos, ele respondeu. Aqui, vocês nunca serão livres. O chão tremeu violentamente, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio por um instante. Carla agarrou minha camisa desesperadamente. Então, algo dentro de mim mudou. O medo começou a se transformar em determinação. Eu sabia que aquele momento definiria tudo menos minha vida. A dela, a de sua mãe. A sombra avançou, estendendo braços longos e distorcidos, tentando me agarrar, envolver-me em sua escuridão. Instintivamente, empurrei para trás, sentindo o frio cortante daquela presença roçar minha pele. Carla, com uma força surpreendente para alguém tão pequena, levantou a voz. Pai, pare, por favor. A voz dela era como um grito de esperança, uma súplica para que o homem que ele havia sido antes ainda existisse, em algum lugar dentro daquela escuridão. Por um instante, a sombra vacilou. Seus olhos, agora visíveis, refletiam uma tristeza profunda, uma luta interna. Eu aproveitei esse momento. Você não é esse monstro, falei, tentando alcançar qualquer fragmento de humanidade que pudesse existir ali. Você é um pai, um homem que ama sua família. A escuridão parecia se retrair, como se aquelas palavras tivessem tocado algo perdido há muito tempo. Carla se aproximou, estendendo a mão para aquela figura sombria. Volte para casa, pai, disse ela, com lágrimas nos olhos. Deixe-nos sair. Por um momento, o tempo parou. O silêncio tomou conta. E então, lentamente, a sombra começou a se dissipar, como névoa ao vento. A pressão no ar aliviou. O frio se foi. A casa parecia respirar novamente, mas desta vez de um jeito diferente, menos mais leve, mais humano. Eu olhei para Carla, que sorria timidamente. Conseguimos, ela disse. Mas eu sabia que, mesmo que a sombra tivesse ido embora, as marcas daquela noite ficariam para sempre em nossas almas. E que a luta contra os fantasmas do passado, mesmo quando eles parecem ter partido, nunca termina completamente. Quando a sombra se dissipou, um silêncio pesado tomou conta do porão. Era um silêncio diferente do que eu havia sentido antes.
Não era o silêncio do medo, mas o silêncio da esperança cautelosa, da possibilidade de um novo começo. Carla olhava para o espaço vazio onde a presença sombria havia estado, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e incredulidade. Eu a abracei firme, sentindo o corpo pequeno dela estremecer contra o meu. Você foi muito corajosa, menos disse, tentando encontrar forças para soar convincente, mesmo que o medo ainda estivesse ali, latente. Olhei para a mãe dela, que permanecia sentada, ainda frágil, mas agora com um brilho tênue de vida nos olhos. Era como se a libertação da sombra tivesse trazido um sopro de humanidade de volta àquele corpo preso no tempo. Temos que sair daqui, falei, sentindo a urgência crescer. Carla assentiu, ajudando a mãe a se levantar. O peso da mulher parecia enorme, mas o desejo de sair daquela prisão invisível parecia mais forte. Começamos a subir a escada com dificuldade. Cada degrau parecia um desafio, mas a esperança iluminava nossos passos. Quando chegamos novamente à sala, a casa parecia diferente, menos opressiva, menos carregada de dor. Mas ainda havia um ar de mistério no ambiente, como se a casa estivesse esperando por algo mais, como se ainda guardasse segredos não revelados. O que vai acontecer agora? Carla perguntou, a voz ainda tremendo. Agora, menos respondi. Nós reconstruímos, a gente tenta curar essas feridas. E você e sua mãe têm que ter uma vida fora daqui. Ela me olhou com um sorriso tímido. Você vai me ajudar? Perguntou. Sempre prometi. Enquanto deixávamos a casa, o sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. A luz parecia lavar os horrores daquela noite, trazendo um novo começo, uma chance de redenção. Mas no fundo do meu peito, eu sabia que aquela história, aquela casa, aquela sombra, nunca nos abandonaria completamente. Era um capítulo encerrado, mas não o fim da jornada. E eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa para garantir que Carla e sua mãe finalmente estivessem em paz. A luz do amanhecer já invadia a rua quando finalmente deixamos aquela casa sombria para trás. O peso que carregávamos dentro de nós não desaparecera, mas havia pela primeira vez uma leveza diferente, menos a sensação tênue de que a escuridão poderia ser enfrentada, domada. Carla caminhava ao meu lado, a mãe dela já um pouco mais firme, mesmo que o corpo ainda carregasse marcas profundas do cativeiro e do sofrimento. Prometi a mim mesmo que não a deixaria sozinho, que aquela família que até então parecia condenada a um ciclo eterno de medo e dor, teria a chance de reescrever sua história. Nos dias que se seguiram, ajudei Carla e sua mãe a encontrar ajuda médica e psicológica. A cidade parecia acordar para uma nova esperança e eu me tornei mais do que um entregador. Eu era o guardião de uma verdade que poucos acreditariam, mas que eu sabia ser real. O Ele, aquela presença maligna que aprisionava aquela casa, nunca mais foi visto. Alguns diziam que a sombra havia finalmente se dissipado com o confronto naquela noite. Outros acreditavam que ela ainda rondava, invisível, esperando por uma nova vítima. Mas eu sabia que, embora o perigo físico pudesse ter terminado, as marcas que aquilo deixou iam muito além do corpo. Estavam na alma, nas lembranças, nos olhos de Carla e de sua mãe. E eu, que antes passava pelas ruas apenas entregando lanches, agora tinha um propósito diferente: proteger aqueles que, como elas, estavam presos em suas próprias prisões, invisíveis para o mundo, mas mortais em seu silêncio. O bilhete que recebi, as portas que se abriram menos e depois se fecharam, as vozes sussurrantes e a escuridão sufocante, tudo aquilo virou uma parte de mim, um lembrete constante de que o medo pode ser vencido, mas só se tivermos coragem para encará-lo. Com o tempo, Carla começou a sorrir, de novo. Lentamente a vida dela e da mãe foi reconstruída, tijolo por tijolo, momento por momento, e eu continuei minhas entregas, mas nunca mais vi as coisas do mesmo jeito. Sabia que, atrás de cada porta, podia haver uma história esperando para ser descoberta. A casa sombria ficou para trás, trancada para sempre, talvez. Mas dentro de mim, aquela noite nunca se fechou. Ela permanece aberta, como uma ferida que me lembra que às vezes o mais assustador não é o que vemos menos, mas o que não. Conseguimos deixar de sentir, e essa verdade que eu carrego para sempre.